Salve, salve futuro calouro, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, sejam bem-vindos ao Calorologia 2019, esse é o primeiro vídeo de aprofundamento deste ano, né? O primeiro vídeo de história. Galera, nosso tema de hoje é bem legal, velho. Nós faremos uma correlação entre como que a atuação dos homens nos meios naturais trazem impactos que são prejudiciais aos próprios homens, beleza? Então, para pensar sobre esse tema, eu vou trabalhar com vocês o período feudal, beleza? Mas antes de começar, não esquece de deixar o like aí pra nós, tá bom? Então é o seguinte, gente, para trabalhar sobre feudalismo, nós vamos fazer uma divisãozinha básica, que é a Alta e a Baixa Idade Média. O que quer dizer esses dois momentos históricos? Basicamente, é sobre as características culturais, produtivas da época. Então, na Alta Idade Média, nós teremos uma sociedade extremamente isolada. Então nós temos um isolacionismo muito elevado. Isso faz com que nós tenhamos, consequentemente, uma dieta extremamente restritiva. Então, em vez de baixa dieta, vamos colocar aqui uma dieta restritiva. Nessa dieta restritiva, velho, para pensar mesmo aquela coisa de ter sítio, campo ou cidades menores, em que quando chega a época de um determinado alimento, de um determinado fruto, tudo é daquele negócio. Tipo, época de banana é bolo de banana, é torta de banana, é banana com leite e assim vai. Você enjoa, sacou? E consequentemente a qualidade de vida também é ruim pela carência de algumas vitaminas, alguns sais minerais e assim por diante. O que vai acontecer então ali por volta do século XI? Nós vamos ter uma revolução agrícola. Esta revolução agrícola, ela trouxe impactos muito significativos para essa sociedade feudal. Então, vamos aqui a uma revolução agrícola, em que nessa revolução agrícola, o que esses caras fizeram? Eles criaram algumas tecnologias. Por exemplo, antes, para cultivar a terra, eles usavam um arado de madeira, que era extremamente frágil para mexer com a terra, por causa da umidade. A umidade estraga a madeira e as pedras acabavam danificando muito também esses arados. Sem contar que eles não tinham muita tecnologia, então não tem roda, era mais difícil empurrar isso. Depois os caras vão criar um outro tipo de arado, um arado de ferro, cara, em que literalmente eles colocam uma rodinha, como a gente vê aqui, eles colocam pontas então mais rígidas, o que faz com que então esse rasgar o solo seja mais eficiente, seja muito mais duradouro também. Com a terra mais fofa, você consegue ter mais absorção de luz, consegue ter mais absorção de água, consequentemente, maior produção. Então nós temos o desenvolvimento do arado de ferro. Além do arado de ferro, nós temos o uso de rotação da terra. Então a galera para de pensar aquela ideia de explorar a terra o máximo possível e começa então a viver ciclos. Então aqui nessa imagem é até possível a gente ver que há esses ciclos propostos aqui. Então em um ano você extrapola com o uso de trigo, depois com cevada, porque exige sais minerais diferentes, e no outro você descansa, por exemplo, né? Então você tem rotação de terras e além disso, né, nós teremos esse crescimento da variedade alimentar. Galera, pensamento básico. Se a gente come melhor, se a gente está comendo mais coisas, mais nutrientes, isso vai impactar diretamente na saúde da geral. Quando esse impacto na saúde da galera vem, nós tivemos um aumento populacional significativo. E ó, só para vocês perceberem um pouquinho, deem uma olhadinha aqui, velho. Populacional. A população cresceu, num prazo de 300 anos, mais de 100% dentro da Europa, velho. Isso se dá por aspectos práticos, né? Comida boa, comida mais saudável, a galera tá vivendo mais, tá vivendo melhor e tudo mais. Com muito mais pessoas dentro dessa sociedade europeia, aquela sociedade isolada, ela se transforma e começa a surgir pequenas cidades. Não é tão legal a gente usar o termo cidade, mas são pequenos aglomerados urbanos próximos então dos feudos. Esses aglomerados nós chamamos de burgos. Os burgos, eles ainda são um cenário embrionário do renascimento urbano que nós teremos na Europa ali por volta do século XV, XVI, que vai ficar mais intenso. Mas esses burgos, eles vão ser ocupados principalmente por pessoas que terão trabalhos livres, como artesãos, ferreiros e assim vai, sacou? Com os burgos surgindo e pessoas que não trabalham no campo, precisa aumentar a produção de alimentos, sacou? Porque essa galera não está se dedicando à agricultura. Com isso, nasce uma necessidade gigantesca de aumentar as áreas
de cultivo. E nessa necessidade de elevar as áreas de cultivos, vão se criar tecnologias como, por exemplo, drenagem de pântano. Tirar a água do pântano, passar então a produzir sobre ela. Além da drenagem do pântano, vão desmatar florestas. Então esses aumentos de áreas de cultivo, ela interfere diretamente na relação dos homens com o espaço natural. E aí, velho, você sabe, se eu mexo com o campo, se eu mexo com a terra, ela retribui, ela me dá respostas. E aí chegamos a um próximo momento, no século XIII mais ou menos. Lá no século XIII, nós viveríamos uma crise agrícola. Essa crise agrícola, ela se dá consequentemente pelo mau uso dessas tecnologias novas, pelo uso exagerado demais. E com a crise agrícola, essas áreas então que foram desmatadas ou esses pântanos levaram a uma descompensação climática, invernos rigorosos, verões muito pesados, e aí, maluco, a colheita foi completamente danificada. Vai faltar alimento, vai faltar então comida para os animais, e aí você já viu, pouca proteína, poucos alimentos de forma geral, galera começa a adoecer. Então nessa crise agrícola, consequência desse mau cultivo, nós tivemos então uma queda dos alimentos, uma queda alimentar, que nessa queda alimentar, essas pessoas vão ter danos na condição de saúde, então nós teremos então uma saúde, ou melhor, impactos nessa condição de doenças, um crescimento de doenças, e com as pessoas mais fragilizadas, um elevado número de mortos. Os mortos, então, vão aumentar significativamente. Tanto é que o século XIII, somado à crise agrícola, nós temos também ali a peste negra, no 13 e 14, em que a banalidade da morte é tão intensa que a galera vai começar a fazer algumas sátiras em torno disso. A exemplo desse desenho, que é então uma dança macabra, uma referência então de como que essa morte popularizada, extremamente democrática, ela não escolhia se você era nobre, se você era servo, nada disso. E aí na dança macabra, eles meio que questionam aquela ordem estamental clássica entre clero, nobreza e servos, dizendo então, e aí, será que nós somos mesmos diferentes, sendo que na hora da morte, a morte não escolhe a gente? Então, essa sociedade em que transforma completamente a forma de alimentação, que vai criando estratégias para resolver então as suas restrições e que nessas estratégias criam outros problemas, é um exemplo muito legal que a gente perceba que nós não podemos fazer o que queremos com a natureza, temos que respeitá-la também, beleza? Galerinha, agradeço muito vocês pela presença, deixe o like mais uma vez, acompanhe a Calorologia, até mais.